Estamos na nossa segunda aula desse projeto tão legal chamado Igreja Alinhada. E quando eu falo de Igreja Alinhada, eu falo sobre esse livro aqui. Estava mostrando, mostrando o modelo virtual do livro, mas chegou o livro, está aqui. Então é um livro de 635 páginas, com toda a doutrina teológica, missiológica, eclesiástica, de batalha espiritual da nossa igreja, e eu quero fazer uma rápida explanação sobre o que tem no conteúdo desse livro, e cada um desses capítulos do livro são aulas que nós estamos aqui ministrando para vocês. Mas antes disso, eu estou com os meus irmãos que estão participando, liderança da Igreja Unção e Poder, que estão aqui ao vivo hoje. Paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Ali, ó, em sentido horário, né? A pastora Alceni, pastora Fábio, embaixo deles pastora Francine, embaixo deles João e Amanda, meus afilhados de casamento, sou padrinho de casamento deles. Ali o Rude e a... Ai, meu Deus, qual é o nome da esposa do Rude? Jéssica. Jéssica não. Por que tem escrito Jéssica Aline aqui? É Jéssica Aline o nome? Isso, É Jéssica. Ah, bom, tá bom. E aí o Ezequiel que está ali, super barbudo. Eu acho que no campo missionário tá faltando... Presto Barba, fale, ô pastor Eric, vamos dar disciplina pra esse menino aí, pastor Eric. Acima do Ezequiel tá pastor Eric, pastor Juliana, pastores da nossa igreja sede. E acima do pastor Eric, pastor Juliana, tá o Japa e a Ju, Japa, meu filhão. E no meio, bem no meio, tá a Ana, não é? A Ana tá aí. E na aula passada estava o André, não é? E aí tá a Ana cumprindo tabela. Provavelmente vai vir alguém aí, mais alguém da liderança das igrejas, mas é importante que fique gravado para todo mundo. Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês estarem aqui hoje comigo nesta aula tão importante. Eu vou passar rapidinho. Nós estamos na aula 2. A aula 2 no livro é o capítulo 3. Por que está desordenado? Porque no livro, o capítulo 1 é sobre a história da fundação da Igreja Unção e Poder. Então, a gente tem o capítulo 1 inteiro, a história da fundação da Igreja Unção e Poder, para vocês terem essa história registrada no livro da nossa doutrina. Esse livro não é exclusivo para Unção e Poder, esse livro é para qualquer igreja, principalmente para a igreja local. Tem muito pastor de igreja local que é vocacionado, foi para o campo, abriu a igreja, a sua vocação pastoral, começou o ministério, mas você pergunta para ele, né? Jesus vai voltar quando, né? Quando, data, ninguém sabe. Mas como vai ser a volta de Jesus? Ele não sabe, ele tem uma ideia, vai voltar, todo olho vai ver, vai arrebatar primeiros os mortos ressuscitarão, depois os vivos serão arrebatados, que é o básico. Mas e a doutrina teológica? Os textos bíblicos correlatos, o que a igreja apostólica pensava, os pais da igreja, no período da Idade Média, período medieval, tudo isso está nesse livro aqui. Então, nós temos um compêndio, e esse livro é para ser aquele livro que você vai rabiscar, que você vai usar ele para muita coisa. Então, nós temos aqui um sumário no começo do livro. Eu vou ler rapidamente para vocês, tá? O capítulo 1, antes do alinhamento, o chamado, que fala sobre a nossa igreja. Capítulo 2, a autoridade das escrituras e a cultura da igreja, a gente estudou a aula passada. Capítulo 3, Deus, Cristo e o Espírito Santo, a base da fé cristã, que é hoje. O 4, hamartiologia, o pecado, a queda e a condição humana. O 5, salvação, graça, arrependimento e novo nascimento. O 6, soberania de Deus, eleição, responsabilidade humana, é o melhor capítulo, 6. O 7, perdão, disciplina, restauração e reconciliação, como que nós lidamos com isso na igreja. O 8, a igreja, corpo de Cristo, família de Deus e comunidade da aliança. O 9, batismo nas águas e ceia do Senhor. O 10, batismo com o Espírito Santo, enchimento e vida no Espírito. O 11, dons espirituais, profecia e ordem no culto, como uma igreja renovada tem, né? O 12º, 12, liderança, obreiros, ministérios e governo da igreja. O 13º, santidade, vida cristã e cultura do reino, importantíssimo. O 14º, 14, escatologia, volta de Jesus e últimos tempos. E o 15º, batalha espiritual, libertação e discernimento. Nossa igreja é uma igreja fundada por um libertador, tem que ter um capítulo dedicado a esse tema. Então, ao longo dessas 635 páginas, nós temos 14 capítulos de aula, de ensino, que estão sendo ministrados nessas aulas. Então, para vocês terem uma ideia, nossa aula 2 está no capítulo 3, na página 81. Só para vocês terem uma ideia, página 81 está aqui, capítulo 3. O capítulo 4 está na página
117. Então, da 81 a 117, tudo isso aqui é o conteúdo que nós vamos estudar hoje. Então, é claro que a gente vai estudar só por cima mesmo, para alinhar, e vocês precisam ter o livro. Todo mundo aqui já comprou o livro. Vou enviar segunda-feira no correio para vocês, tá? Já estão comigo todos os livros. Vamos lá, então, para a nossa aula. A primeira tela desta aula. Cadê? Ah, peraí que eu botei ali a. Botei um negócio errado. Exatamente aqui. Agora tá certo. Eu tava com a outra tela errada. Vamos lá então. Fundamento de uma cultura cristã saudável, ok? Bora para o nosso conteúdo inicial. Eu vou colocar na tela cheia, que fica melhor para a gente poder ler. E aí eu vou fazendo alguns apontamentos aqui com a mão mesmo, na tela cheia. Bom, fundamentos de uma cultura cristã saudável, né? Qual que é a tese dessa aula? A saúde espiritual da igreja depende da clareza com que ela conhece Deus, com que ela exalta Cristo e se submete ao Espírito Santo. Então, saúde espiritual de igreja está ligado a conhecer, exaltar e se submeter. Por que a doutrina de Deus importa? Porque toda a igreja revela em sua prática em que tipo de Deus ela crê. A liturgia, a pregação, os cânticos e a liderança expressam uma teologia mesmo quando não está formalmente escrita, ok? Então a gente tem que entender isso, porque você vai pegar algumas igrejas hoje em dia, não precisa ter uma doutrina formalmente escrita para você perceber que não é uma doutrina bíblica. Você já vai perceber logo pelo jeito da igreja, pelos cânticos que eles cantam, pelas pregações que eles pregam, pela forma com que se comunicam, você percebe, mesmo não tendo, como nós agora, graças a Deus, temos, né? Nós temos escrito agora, doutrina da unção e poder. Sempre que alguém me perguntar qual que é a doutrina da igreja de vocês, vocês falam assim, ó, Tó, pode ler. Aí são 600 e poucas páginas para a pessoa ler, mas nós temos isso para as futuras gerações. Mas só de você ouvir o pregador, de você ver o movimento da igreja, você percebe que tipo de doutrina que eles têm, ok? Então isso é muito importante para a gente entender. E aqui nós vamos ver algumas questões, como por exemplo, se Deus for visto apenas como solucionador de problemas, a fé será unitarista, tá bom? Então, qual que é a igreja que tem uma fé utilitarista, porque é uma fé que vê Deus apenas como um solucionador de problemas, ele é um Deus utilitário. Se visto como juiz severo, gera-se o medo religioso. Se Deus é visto como amor sem santidade, ou seja, ele ama o pecador, mas não quer que o pecador mude de vida, então o pecado é normalizado. E se Deus é visto apenas como poder, busca-se manifestações sem caráter. E isso, infelizmente, acontece muito em algumas igrejas. Então, qual que é a resposta, né? Se nós formos pensar numa resposta sobre essa questão. A fé cristã não começa com o ser humano definindo Deus por suas emoções, mas com Deus revelando quem ele é nas Escrituras. Uma igreja renovada precisa sustentar 3 compromissos simultaneamente: ser bíblica na doutrina de Deus, cristocêntrica na mensagem e submissa ao Espírito Santo, ok? E aí surge aquilo que para nós é a base da nossa doutrina na Igreja Unção e Poder. E quem está assistindo esse vídeo, está sendo gravado, eu não sei como é que vai ser, né? Se vai ser colocado em alguma plataforma no futuro, ou enfim, mas uma igreja renovada é a igreja que tem a base bíblica muito forte, como uma igreja tradicional, como uma igreja histórica, mas acredita nos dons do Espírito. Então é continuista, acredita que tem batismo com o Espírito Santo, acredita que tem dons do Espírito. Nós somos assim e nós temos então essa revelação e o monoteísmo bíblico é a revelação trinitária. Nós acreditamos que Deus é um só, mas que ele se apresenta como 3, ok? Isso é matéria básica para todo mundo, mas é importante passar por isso. Deuteronômio 6:4, ouve Israel, nosso Deus, o Senhor, é o único Senhor. E Mateus 28:19, 2 Coríntios 13:13, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente encontra tanto a palavra
em Deuteronômio, quanto à palavra em Mateus e Coríntios, 2 Coríntios, a explicação de que Deus é um, mas Deus também é três. Tá? Essa é a revelação da igreja cristã. Nós somos monoteístas porque acreditamos em um único Deus que se apresenta de forma triuna. Lá no monoteísmo, a fé bíblica é estritamente monoteísta. Não cremos em vários deuses, nem em forças espirituais concorrentes em pé de igualdade com Deus. A gente não acredita que o diabo tem o mesmo, que ele luta contra Deus porque tem o mesmo poder. Nós não acreditamos nisso. O mal atua por permissão limitada. Permissão limitada que Deus dá. O mal atua nunca por soberania própria. O monoteísmo protege a igreja do dualismo, ou seja, Satanás não é o oposto equivalente de Deus. Deus é absolutamente eterno. Então, quando tem um dualismo, significa aquela equivalência de força. Vocês lembram daquele símbolo Yin Yang? Já viram aquele símbolo? Que é uma bolinha preta e branca e tem tipo um Szinho no meio e daí tem duas bolinhas de cores opostas. Já viram? Quem já viu esse símbolozinho do Yin Yang? Esse é o símbolo do dualismo. Duas forças concorrentes opostas. Então, na visão do dualismo, o bem e o mal, a noite e o dia, o forte e o fraco, convivem em harmonia para que o universo não se desintegre. Precisa ter essas duas forças concorrentes. Nós não cremos nisso. Nós cremos na soberania de Deus. Mas, pastor, então por que o mal existe? O mal existe porque quando Deus dá liberdade aos anjos na criação, ele dá liberdade plena. É que nós não entendemos, porque nós somos seres limitados. Mas Deus, na sua total soberania, criou os anjos com plena liberdade. Até foi uma pergunta que a Francine fez hoje para mim, hoje na hora do almoço, ou foi ontem, não é? Por que os anjos pecaram, se eles eram seres perfeitos? Não é? Não, calma lá, eles não eram seres perfeitos. É a prova que não são seres perfeitos, porque só tem um que é perfeito, é Deus. Se eu falar que anjo é ser perfeito, eu coloco o anjo no mesmo pé de igualdade de Deus. Por que Eva pecou se Eva era perfeita? Não, Eva nunca foi perfeita. Se eu colocar Eva como perfeita, ela se coloca no lugar de Deus. O fato de Deus haver criado os anjos perfeitamente é porque o caráter de Deus assim o faz. Mas a partir da hora que o anjo se tornou um ser independente, foi criado, ele está por conta. Da mesma forma, o ser humano. Um bebezinho, quando nasce, ele é puro, perfeito, porque Deus criou ele assim. Mas a gente não sabe se no futuro ele vai virar um traficante, um criminoso, um bandido. Mas Deus criou ele perfeito. E a partir da hora que ele está criado, ele está por conta. Ele toma as decisões. Assim foi com os anjos do céu. Assim foi com o casal Adão e Eva no paraíso. E assim é com todos nós. A gente não pode confundir perfeição de Deus com a criatura imperfeita que foi criada por um Deus perfeito. E a fórmula trinitária? A igreja é batizada na comunhão do Deus triuno. A doutrina da Trindade, presente no testemunho bíblico, preserva três verdades inegociáveis, tá? A primeira delas, há um só Deus. A segunda, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos pessoalmente. E a terceira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são plenamente Deus. Não tem como a maioria pensa, muita gente não fala, mas a maioria pensa que é tipo medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. O Pai tá no pódio, o Pai é medalha de ouro. O Filho é medalha de prata e o Espírito Santo é medalha de bronze. Confesso o pecado. Quem já pensou mais ou menos nisso? Tipo, o Pai é o maior, abaixo do Deus Pai vem Jesus, e aí abaixo de Jesus aí vem o Espírito Santo. Vocês já pensaram nessa escadinha? Tá? Mas não, eles são equivalentes, igualmente Deus, não há um maior ou menor do que o outro. O que muda é a atuação, a forma com que Deus atua. O Deus Pai Criador, você percebe ele muito no Velho Testamento. O Deus Filho é o remidor, você percebe ele na obra redentora do Cordeiro de Deus. E o Deus Espírito Santo é o que está na igreja hoje. É o novo, é o outro consolador. Então a gente vê o mesmo e único Deus em três momentos distintos da história. Mas Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Deus sentará no tribunal como justo juiz. O Espírito Santo estará com os remidos. Jesus vai trabalhar como advogado. Ou seja, eles não parou a fase de trabalho. Não é? Ainda tem mais uma fase que as três figuras dessa triunidade divina vão operar juntamente. A vida cristã é comunhão com Deus triuno. Vivemos pela graça de Cristo, pelo amor do Pai
e pela comunhão do Espírito Santo. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre a divindade, humanidade e centralidade de Jesus Cristo. Isso aqui é um grande problema para muita gente, principalmente para judeus. Judeus têm dois grandes problemas em relação ao cristianismo e os muçulmanos têm pelo menos um grande problema em relação ao cristianismo. Os judeus, os dois grandes problemas é que judeu tem a interpretação rígida de que monoteísmo não pode ser triuno. Então, se é monoteísmo, é um único Deus, não pode ser três, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para o judeu isso é incabível. Eles não conseguem alcançar esse entendimento. E também eles não conseguem entender que Jesus é o Filho de Deus porque Jesus morreu na cruz. Porque para eles o Filho de Deus vai vir e vai vencer e vai começar o reino eterno. Não vai ter essa morte sacrificial pelos pecados. Então, para o judeu tem essa dificuldade de entender. Para o muçulmano, basicamente, é a morte de Jesus. Se ele é Filho de Deus, ele não deveria ter morrido. Deus não permitiria que o próprio Deus ou o próprio Filho de Deus seria assassinado. Então, o muçulmano não consegue entender isso, principalmente quando Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, eles falam assim: isso aí é a humanidade de Jesus. Que a gente entende. Ali era expressamente a humanidade de Jesus. Por que ele veio como verbo? Por que ele, como Deus, não veio lá nos céus e dos céus matou todo mundo? Porque o pecado entrou no mundo por Adão e a Bíblia fala que saiu do mundo pelo último Adão. Então, Adão é o primeiro homem e Jesus considera-se, na linha do pecado, o último homem que venceu o pecado. Por isso que ele veio vencer a morte e o pecado. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre centralidade, sobre a centralidade de Jesus Cristo, a divindade e a humanidade. O verbo se fez carne. João, capítulo 1, versos do 1 ao 14, muito conhecido. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós temos aqui o princípio, nós temos aqui a presença, estar com Deus, e aqui temos... Quem foi que abriu o microfone aí, que deu um susto em todo mundo? E temos aqui também o verbo era Deus, ou seja, a afirmação que ele é Deus. A fé cristã confessa que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Se não fosse Deus, não revelaria perfeitamente o Pai, nem salvaria o pecador. Se não fosse homem, não poderia representar a humanidade e morrer no nosso lugar e ressuscitar. A imagem do Deus invisível. Colossenses 1, 15 a 20 e também Hebreus 1, do 1 ao 4 fala sobre isso. Cristo é a revelação suprema de Deus. O termo primogênito significa supremacia e preeminência. Não que ele foi criado. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Quem conhecer a Deus precisa, ou quem quer conhecer a Deus, precisa olhar para o Cristo. Vejam aqui nessa tabela. Implicações práticas da centralidade de Cristo. Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja não pertence ao pastor, nem à denominação ou aos membros. A igreja pertence a Cristo, a unção e poder. Nossa igreja é uma igreja cristocêntrica. Ela não pertence a mim, ao Eric, ao Alceni. A sua igreja, você que está assistindo gravado em algum lugar, seja lá qual for a denominação da sua igreja, ela não pertence a você. A unção e poder, o nome unção e poder é um nome fantasia. O nome Igreja Batista é um nome fantasia. Nós fazemos parte de um único e mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Portanto, ele é o centro da pregação e do culto. A gente nunca pode pregar sobre nós, senão vira o culto à personalidade, é o culto à persona. Isso não pode acontecer nunca. Ele é o Senhor da igreja e superior a todo poder espiritual. E toda experiência e dom verdadeiro devem honrar e servir a Jesus. Amém? Pulamos então para quem é o Espírito Santo. E ele é uma pessoa divina, ele não é uma força impessoal. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um sopro, o Espírito Santo não é, qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro. Ele é uma pessoa divina, tem sentimentos. Vamos dar uma olhada sobre o Espírito Santo também. O outro Consolador e o Espírito da Verdade. João 14 e 16. A palavra outro indica que o Espírito Santo, ele... Tá travando para a Francine? Ela colocou aqui na internet? Não, né? Não tá travando para vocês, né? Tá tudo ok para vocês?
Tá. Não adianta. Não sei se a Fran tá mandando WhatsApp. Não adianta, Fran, mandar WhatsApp. Não, pessoal aqui. Vamos lá. Se travar, gente, talvez seja alguma coisinha de conexão. A gente vai gravando e depois a gente assiste o que travar gravado. Acho que não vai. Eu acho que não vai travar, tá bom? Vamos lá. O outro consolador. A palavra outro indica que o Espírito Santo continuaria a presença de Deus após a ascensão de Cristo. Por quê? Para que nós não ficássemos órfãos. Ele não é uma influência vaga. Ele ensina, consola, guia, convence, fala, intercede, sendo o Espírito da verdade. Ele não promove confusão, manipulação ou erro doutrinário. Então, quando há alguma manipulação na igreja, um erro doutrinário, podem ter certeza que o Espírito Santo não está fazendo parte desse movimento, ok? Vejamos aqui também. Deixa eu fazer marcar aqui a minha tela no Zoom. O Espírito glorifica Cristo. João 16:13. O critério indispensável para discernir espiritualidade saudável. O Espírito glorifica Cristo. Se o Espírito Santo glorifica Cristo, nós também o glorificamos. Amém, igreja? A obra do Espírito não é produzir espetáculo em torno de pessoas, gerar vaidade ministerial ou criar dependência de mensageiros. A obra do Espírito é revelar Cristo e capacitar a igreja. Essa é a obra do Espírito Santo. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Atos 5. O episódio de Ananias e Safira, Pedro deixa claro que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Então aqui está mostrando que o Espírito Santo é Deus. Isso corrige muita linguagem descuidada. O Espírito não é uma energia, uma atmosfera manipulável, uma sensação ou ferramenta ministerial. Ele é pessoa divina. Devemos nos relacionar com ele com reverência, obediência e temor santo. Eu lembro na época da Shekinah, vocês lembram que tinha uma música, era Derrama Minha Shekinah? Acho que era não sei se era do Fernandinho, quem lembra? Ou era do Trazendo a Arca? Acho que era o Fernandinho, né? E o pessoal, eu ouvi um pessoal falando que a Shekinah era o Espírito Santo, que quando o Espírito Santo manifestava a sua presença, era a Shekinah de Deus. Não, a Shekinah era o peso da glória de Deus quando o sacrifício era oferecido pelo sacerdote no templo. Quando os sacerdotes ofereceram o sacrifício no templo para a consagração do templo, a Shekinah foi tão forte que desceu sobre aquele ambiente e eles não conseguiam ficar de pé. Era uma manifestação da presença de Deus. A Shekinah não era um poder, uma virtude ou um poder místico de Deus, e aí você vai entender isso como o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa da Trindade, ok? E aí, uma coisa muito legal que eu preservei no nosso estudo, em todas as lições, é vocês entenderem como que a igreja, desde a fundação da igreja, no século I, até hoje, no século XXI, como que 2000 anos passaram, como que 20 séculos passaram, como que a igreja preservou isso. É importante porque tem muita igreja que foi fundada hoje, não é? Nossa igreja, Um Só em Poder, tem 22 anos, mas imagine, tem igrejas que foram fundadas faz 5 anos, que eles não têm ideia da historicidade eclesiástica. O que a igreja cristã passou? A igreja cristã, antes do siso, no século XVII. Martinho Lutero, não é? No século XVI, Martinho Lutero fez o siso, né? A reforma, não fez a reforma protestante, protestou, os reformadores são posteriores, e aí virou os protestantes, que nós somos chamados assim, mas somos os evangélicos, porque somos os protestantes. Mas antes de 1515, antes do protesto Lutero, era a igreja católica, ok, mas era a igreja cristã, era a única vertente da igreja cristã. Como que ela se comportava em relação a isso? Nós sempre precisamos pensar, para saber se nós estamos seguindo o que os apóstolos pré-estipularam, a doutrina dos apóstolos, e percebendo que na Idade Média houve esse desvio de doutrina que o catolicismo causou, por isso que houve a necessidade do século XVI, em 1515, de ter o siso, o rompimento com Lutero, e posteriormente a reforma com os reformadores, não é? Isso é bem importante, tá? Então, como a igreja preservou a ortodoxia histórica? Desde os primeiros séculos, a igreja precisou responder quem é Jesus e quem é o Espírito, combatendo distorções que ameaçavam a fé. No nosso livro
igreja alinhada, vocês vão encontrar lá no capítulo 3, né? A partir da página 81, todo o panorama da igreja primitiva e a confissão de Cristo. Então, na página 91, vocês vão encontrar isso e vocês vão estudar sobre o ebionismo, docetismo, arianismo, apolinarismo, nestorianismo, monofisismo, o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, e tudo isso foram o concílio de Calcedônia, depois a reforma e a centralidade de Cristo, que é o princípio dos solos Christus. Vocês lembram das 5 solas? Então, tudo isso é importante vocês saberem, porque é uma formação histórica, o nome disso é história da igreja, mas que faz bastante sentido para um líder, um pastor, um obreiro, ter essa referência. Vocês não estão aqui fazendo uma faculdade de teologia, muito menos uma pós-graduação, mas vocês estão aprendendo por que nós somos uma igreja alinhada com a palavra. Então a gente acompanhou historicamente a mudança que houve nessa época. Eu peguei alguns exemplos aqui para poder falar para vocês. Heresias cristológicas antigas. Por exemplo, o ebionismo negava a plena divindade de Jesus, reduzindo-o a um mestre ou profeta especialmente escolhido. Então, quando você for ouvir falar de ebionismo, você já sabe do que está sendo falado. O docetismo negava a humanidade real de Jesus, afirmando que ele tinha apenas uma aparência humana. Ou seja, ele não era humano, ele era um Deus ou algo espiritual causado por Deus, mas ele não era humano. Então ele era como se fosse um extraterrestre. É o docetismo, é o oposto do ebionismo. O ebionismo negava a plena divindade de Jesus e o docetismo negava a humanidade real de Jesus. E o arianismo, de Ariano, ensinava que o filho era uma criatura superior, criada por Deus, mas não era eterno ou da mesma substância que o pai. Então Jesus, segundo Ariano, estava entre o céu e a terra. Ele era superior aos homens, porque ele era filho de Deus, mas ele era inferior a Deus, porque ele não era Deus. Então ele não fazia parte da triunidade, ele não era Deus, mas ele também não era igual a nós. Ele era um ser humano superior, uma subcategoria. Então, essas eram as heresias acerca de Cristo no começo da fé. Qual que era a defesa conciliar da igreja? Os concílios, que houveram vários, tá? O primeiro de Nicéia, em 325 d.C., rejeitou o arianismo e afirmou que Cristo é coeterno e consubstancial, ou seja, da mesma substância e da mesma eternidade que Deus. O concílio de Constantinopla, no ano 381, reafirmou Nicéia, ou seja, reafirmou o que eles falaram sobre coeternidade e consubstância de Deus. E confessou a plena divindade do Espírito Santo como Senhor e vivificador, adorado como o Pai e o Filho. Imaginem, Jesus falou isso, né, no ano 33. Vamos imaginar pela matemática do nascimento de Cristo. 350 anos depois, eles foram falar, o que Jesus falou era verdade. Essa era a igreja dos primeiros séculos. E o concílio de Calcedônia, 451 d.C., afirmou que Cristo é uma só pessoa em duas naturezas, plenamente Deus e plenamente homem, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. O que nós cremos? Nós cremos nos três. Nós estamos atualizados, nós estamos aqui no Calcedônia. Nós acreditamos que Jesus é Deus, 100% homem, 100% Deus, que ele é consubstância e coeterno com Deus. Acreditamos que o Espírito Santo também faz parte dessa trindade, mas precisou concílios, reuniões da igreja com todos os bispos, pastores, padres da época para decidir normativamente e para escrever livros, tratados chamadas bulas papais, para que a igreja pudesse saber do que se cria. Porque como era uma igreja inicial, era muito comum que saíssem pessoas pelos caminhos pregando e pregassem heresias. Foi assim que nasceram os obreiros, tá? Foi assim que os padres, na época, pastores, subiram à posição de bispos, do termo episcopoi do grego, porque eles eram guardiões da doutrina e os pastores tinham que doutrinar as pessoas com as doutrinas que eram comuns e consoantes dos bispos. Então, essas escalas de obreiros, a gente vai ver isso lá na lição 11, se não me engano, que é sobre ministérios e obreiros. A gente
aprendeu isso no início da fé cristã, quando a fé cristã começou a ter esse problema de muitas heresias sendo pregadas. Deus revelado, aceidade, santidade e amor. Né? A palavra aceidade para vocês deve ser uma palavra nova, porque ela é um termo teológico, exclusivo da teologia. Significa que Deus, ele é criado por si mesmo, tá? Vem de um termo latim que é a si mesmo, acei mais idade, ou seja, ele se auto-fez. É um termo exclusivo da teologia. Vamos ver o que é esses três termos. Aceidade significa que Deus existe por si mesmo, não depende de nada nem de ninguém para existir. Toda criatura recebe vida. Deus possui vida em si mesmo. Isso é aceidade. Isso corrige a ideia de que Deus precisa da nossa adoração, que é a mesma ideia da filosofia grega, né? Os deuses do Olimpo, não sei se vocês sabem, o dia que a última pessoa parar de crer em Zeus, que é o deus supremo do Olimpo grego, Zeus desaparece. A cultura greco-romana, do panteão de deuses deles, é que eles só existem porque os homens existem para adorá-los. O dia que os homens pararem de adorar, eles param de existir. A aceidade não fala isso. Deus é autoexistente, não depende de ninguém para isso. Isso corrige a ideia, então, ou que precisa de rituais para se sentir completo. Nós precisamos dele. É aquela história que você escutou quando você era novo convertido, que você sem Deus não é ninguém e que Deus sem você continua sendo Deus, tá? Isso é aceidade. Você sabia um termo avançado da teologia, mas não sabia como falar, mas já sabia isso antes. Santidade. Deus é absolutamente separado do pecado, puro, perfeito, incomparável. A santidade não é apenas um atributo, é um qualificador. Ela qualifica tudo o que Deus é. Seu amor é santo, seu poder é santo, sua justiça são santos. Uma igreja que perde a visão da santidade tende a banalizar o pecado. Nós, graças a Deus, irmãos, somos uma igreja que bate o pé no chão pela santidade. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é santo, não estou cobrando de vocês santidade ritualística, né? Aquele negócio de você se autoflagelar, se autopunir para ser santo, como seitas. Inclusive tem aquela seita católica chamada Opus Dei, né? Que eles se cortam, se mutilam. Não é sobre isso. Mas sobre nós buscarmos a santidade no Senhor. E o amor, Deus é amor. Mas esse amor é santo, redentor e verdadeiro. Ele não aprova ou ignora o pecado. Esse amor se manifestou de forma suprema na entrega de seu filho. A igreja deve refletir esse amor através do acolhimento, compaixão e cuidado mútuo. Não confundam o amor de Deus com o nosso amor humano. Não confundam isso, tá? Tem gente que acha que porque você ama bichinhos, Deus vai condenar ao inferno o cara que matou o gado para vender no açougue para comer a carne, né? Um vegano, né? Não tem algum vegano aqui? Eu acho que não. Mas, não, porque eu não mato um bichinho, não mato uma galinha, porque Deus ama. Se eu amo galinhas, Deus também ama galinhas. Deus também ama galinha, mas Deus ama mais você. Então, às vezes, a gente confunde, a gente traz para o quadro humano o amor de Deus. A gente coloca o amor de Deus na nossa percepção humana. E isso está causando tanta heresia dentro de igrejas inclusivas, aonde os pastores que não são mais heterossexuais, eles dizem assim: mas se eu amo o meu companheiro, Deus é amor, Deus também ama. Calma lá, tá? Muito cuidado com a confusão quando você reduz Deus ao seu entendimento humano. Somos nós que devemos tentar trazer nosso entendimento, não tem como, né? A mais elevada ação que é o entendimento de Deus. Adiantando aqui, o governo, o caráter e a constância do Criador. Então a gente viu aqui no primeiro momento, na tela anterior, o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Aceidade, santidade e amor. E agora nós vemos o ponto 4, o ponto 5 e o ponto 6. Governo, caráter e constância. A justiça, a soberania e a imutabilidade e fidelidade. Vejamos aqui, por exemplo, justiça. Deus julga retamente, odeia o mal e não inocenta o culpado sem base justa. A cruz revela simultaneamente seu amor e sua justiça. O pecado não foi ignorado, foi julgado em Cristo. Pregar amor sem justiça ou justiça sem amor distorce Deus. Ontem eu estava dando uma aula numa outra escola que eu tenho e eu falei que quando você libera o perdão,
Você não está inocentando o culpado. Quando você libera o perdão, você está dizendo: eu tiro você do altar do meu julgamento pessoal. Eu não vou mais julgar a tua causa, mas você está na mão de Deus. Então, se alguém me causa um mal, me causa um dano, e eu decido perdoar esse alguém, eu não estou inocentando essa pessoa. Isso é muito importante para nós entendermos o termo justiça de Deus. Então, eu perdoo você, mas diante de Deus, você tem que dar conta do seu erro. Então, a justiça significa isso. Soberania. Muita gente confunde o termo soberania de Deus. Acha que o fato de Deus ser soberano, tudo que acontece na terra é consequência da ação de Deus. Isso não faz sentido, irmãos. Senão nós vamos ter que aceitar que uma criança de 1 ano que foi abusada por um estuprador, por um psicopata, foi com a consciência, concordância e permissão de Deus. Tem que tomar muito cuidado. Eu vejo muitos irmãos falando, pregando, Deus é soberano, irmãos. Não cai uma folha de uma árvore se não for vontade de Deus. Isso é até uma frase de um livro apócrifo. Não é nem uma frase da Bíblia. Você pode procurar essa frase, não está na Bíblia. Alguém associou de um livro apócrifo e colocou na linguagem comum da igreja. Mas entenda, isso não faz sentido. Porque Deus nos criou e nós tomamos o controle da nossa vida. Ele continua soberano. Porém, se nós tiramos o controle da nossa vida das mãos de Deus e nós pegamos as rédeas da nossa vida, a soberania de Deus não está mais em nós. Nós temos que tomar muito cuidado com essas afirmações. Deus reina de forma absoluta sobre a criação, a história, as nações, a igreja e o mundo espiritual. Soberania divina não elimina a responsabilidade humana, mas assegura que a história não está entregue ao caos. Isso dá confiança à igreja em tempos de crise. Nós podemos confiar em Deus. E isso faz parte também da nossa conversão. Quanto mais eu entrego minha vida a Deus, quanto mais eu me converto, quanto mais eu converto várias áreas da minha vida, né? Tem gente que tem uma área convertida e outra não. Quanto mais eu converto a minha vida, mais eu posso confiar que Deus vai cuidar de mim no momento de dificuldade. E a imutabilidade e fidelidade, Deus não muda o seu ser, o seu caráter, o propósito e as promessas. Aquela mesma promessa feita lá para Moisés, para Abraão, para Isaac, para Jacó, ela está sobre a igreja. Nós somos hoje o Israel espiritual. Me perguntaram esses dias atrás, quando que Israel deixou de ser o povo de Deus? Vocês sabem exatamente quando na história? Quando que Israel deixou de ser o povo de Deus? Ou vocês acham que Israel ainda é o povo de Deus? Israel não é mais o povo de Deus, tá? Porque eles rejeitaram o filho. Aquele que rejeita o filho, rejeita o pai. Então Israel não é mais o povo de Deus. E quando que Israel deixou de ser o povo de Deus? Em João, capítulo 1, verso 11. Jesus veio para os seus, então ele era o povo de Deus, e os seus o rejeitaram. E aí João, capítulo 1, verso 12 diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em João capítulo 1, verso 11, Israel deixou de ser o povo de Deus. E em João capítulo 1, verso 12, nós passamos a ser o povo de Deus. Ah, pastor, mas não tem como um judeu ser o povo de Deus? Tem. Quando? Quando ele entender que Jesus é o Messias, se converter, abandonar sua vida ritualística, da mesma forma que o católico abandona o catolicismo, que o espírita abandona o espiritismo, que o satanista abandona o satanismo, o judeu tem que abandonar o judaísmo. Por que o judeu, quando se converte, continua com ritos como se tivesse tudo bem? Não, tem que abandonar. O velho homem tem que morrer nas águas batismais e o novo homem tem que nascer para Deus. Então, Deus não muda. O propósito continua sobre Israel espiritual, que somos nós, amém? E a fidelidade de Deus, ela é imutável e ela é sustentada, ou ela que sustenta a igreja em momentos em que a igreja precisa. A nossa esperança inabalável é porque a fidelidade de Deus não tem fim, ok? Vamos aqui a máxima, ao texto mais difícil, como eu falei, para os judeus, né? Porque o cristianismo ele saiu do judaísmo, então os judeus, muitos não acompanharam o cristianismo porque é difícil para eles entender que é um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, ok? Não cremos em 3 deuses, nenhum Deus que aparece de 3 modos. A Trindade é um mistério revelado. Deus é uma essência
em 3 pessoas. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Apresentado como fonte o Deus Pai, origem, governo, amor paternal perfeito, ele não deve ser confundido com as projeções de pais humanos falhos, tá? Volto a dizer, irmãos, não tragam para o campo do entendimento humano o tamanho da grandeza e da glória de Deus. Não tente entender Deus com a sua mente. O Pai envia o Filho, ressuscita e envia o Espírito. O Pai gera na igreja segurança, reverência e identidade. Deus Filho, Jesus Cristo, é o Filho eterno de Deus, plenamente Deus e homem. Sua obra redentora inclui a encarnação, vida sem pecado, importante, ensino, milagres, morte substitutiva, ressurreição, ascensão, intercessão e retorno. A igreja existe por causa dele e pertence a ele. E o Deus Espírito Santo, pessoa divina, não força impessoal. Ele convence do pecado, regenera, habilita o crente, sela, santifica, habita o crente, ilumina a palavra, capacita para o serviço, distribui dons, conduz a igreja em missão e, sobretudo, glorifica a Cristo. Esse é o Espírito Santo. Como que a doutrina molda a prática da igreja local? Deixa eu beber uma água aqui. Como que a doutrina molda a prática da igreja local? A teologia trinitária da Trindade não é um debate acadêmico, ela molda a vida prática e a cultura da igreja. O culto deve ser trinitário, ok? Atenção, obreiros, dirigentes de igreja, dirigentes de culto. Dirigido ao Pai por meio do Filho e no poder do Espírito Santo. Por isso que nós oramos a Deus em nome de Jesus. Amém, irmãos? A gente ora a Deus em nome de Jesus. O culto não gira em torno do pregador, da música, das emoções, mas da glória de Deus. A pregação deve ser cristocêntrica. Todo ensino bíblico deve estar conectado ao plano redentor de Cristo. Pregações baseadas apenas em moralismo, prosperidade ou até batalha espiritual formam crentes utilitaristas e não discípulos. Crentes que querem apenas um Deus utilitário. A espiritualidade deve ser saudável. O espírito não contradiz a palavra. Uma espiritualidade saudável honra as escrituras, gera amor, constrói santidade e evita histeria e desordem litúrgica. E a liderança submissa ao senhorio de Cristo. Cristo é o cabeça, todo líder é o servo, toda autoridade é delegada. Isso protege a igreja contra o autoritarismo e o personalismo, que é o culto à personalidade. A pergunta central da liderança é: o que Cristo exige da sua igreja? O que Cristo exige da nossa igreja? Nós temos que saber. Então, nós, como igreja Unção e Poder, aqui é bem pessoal para nós que somos obreiros, precisamos alinhar as coisas. O que nós afirmamos? Tá? Todos aqui precisam concordar com isso. Há um só Deus, verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Concordam? O Pai é soberano e amoroso, Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, cabeça da igreja e o único mediador, e o Espírito Santo é a pessoa divina que salva, vivifica, distribui dons e glorifica Cristo. Amém? Todos acreditam nisso? O que praticamos? O culto centrado na glória de Deus, pregação em Cristo, oração dependente do Pai, abertura à ação do Espírito Santo com pleno discernimento das manifestações, liderança servil, dons voltados para edificação e vida cristã marcada por santidade e missão, amém? Isso que nós temos que praticar. E o que nós evitamos, tá? Ó, isso aqui é importante. O que nós evitamos? A gente erra quando a gente não sabe o que tem que evitar. Reduzir Deus a um solucionador de problemas, amém? Temos que evitar isso. Tratar o Espírito Santo como uma energia manipulável, ativável ou uma sensação emocional. Vamos ativar o Espírito Santo. Não. Manifestações e dons espirituais sem caráter ou fruto. Ou seja, aquela pessoa mais fofoqueira da igreja, fala mal de todo mundo, sabe? Mas tá lá no culto orando em línguas. Pô, peraí. Como é que pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? O cara é um tranqueira. Você sabe que é um tranqueiro e é profeta, profetizando. Não são em poder, não, irmãos. A gente não vai deixar isso nunca acontecer, tá? A gente reconhece dons de quem tem vida no altar, de quem tem frutos espirituais.
Pessoa que tem frutos espirituais, a gente fala, ó, isso aí é um homem de Deus, uma mulher de Deus, realmente tem dons. Agora não é como aquelas igrejas, qualquer tranqueira ora em língua estranha, profetiza e ninguém fala nada. Aqui não. Pregar Jesus apenas como exemplo moral ou removê-lo do centro do culto. Isso quem faz é kardecista, que usa Jesus como exemplo moral, um ser de luz. Não, não, não. Ele é o nosso Salvador, ele é o centro da nossa mensagem. Fazer um culto, do culto um show antropocêntrico, quando o homem é o centro do culto, centrado no líder ou no ego humano. Jamais, irmãos, todo culto da nossa igreja precisa ter Jesus como o centro, ok? E aqui são princípios para uma igreja renovada e cristocêntrica, como eu falei, essa aula está sendo gravada, provavelmente nós vamos disponibilizar para outros ministérios, parceiros, pastores, amigos nossos, não é? O pastor Alceni tem muitos amigos, o pastor Eric tem muitos amigos, vocês têm muitos amigos, que talvez tenham interesse em assistir esse material e poder alinhar as suas igrejas também, independente da placa denominacional. Como eu falei, a placa é só um mero... é uma mera perfumaria, né? Nós somos o corpo de Cristo, o corpo do Senhor nessa terra, cujo Cristo é o cabeça. Então, princípios para uma igreja renovada e cristocêntrica. Eu quero que vocês me digam se vocês estão encaixados nesses princípios aqui, por favor. Primeiro, Deus é o centro e não o homem, amém? O segundo, Cristo é o nosso fundamento, amém? O terceiro, o Espírito Santo é um Deus presente, amém? O quarto, o Espírito glorifica a Cristo. Quinto, dons servem ao corpo e não para ser um espetáculo, não para fazer alguém. Esse é profeta, olha, ele é profeta. Não, não, não. O profeta é o menor da igreja, ele tem que servir o corpo. E a experiência e doutrina caminham juntas, veja isso. Experiência sem doutrina gera confusão. Doutrina sem vida gera frieza. Precisamos da palavra e precisamos do poder do Espírito. O apóstolo Paulo disse, em certa feita, que a pregação dele não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana. E nós aqui sabemos que se alguém tinha sabedoria humana e se alguém tinha palavras persuasivas, era o apóstolo Paulo. Mas ele dizia, a minha pregação não consiste nisso, mas no poder de Deus, na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Então é isso que nós precisamos ter como igreja. E aí vem a questão sobre como que a teologia molda profundamente um comportamento comunitário, tá? Conhecer a Deus transforma essa nossa vida comunitária. Se Deus é santo, a igreja deve buscar pureza. Vocês entendem? O que Deus é, naquela coluna dali, reflete em nós e muda o nosso comportamento. Se essa coluna aqui não está acontecendo em nós, é porque Deus não está, a influência de Deus não está sobre nós. Então, se Deus é santo, a igreja deve buscar pureza. Não é? A igreja não pode banalizar o pecado, tratar o corpo de forma carnal, fletar com a cultura corrompida, não pode. Se Deus é amor, a igreja deve praticar o cuidado. O amor exige acolher, restaurar, servir. Graças a Deus pelos pastores da nossa igreja, que são assim. Acolhem, servem, tiram do próprio bolso para resolver problemas dos outros. Graças a Deus por isso. Se Deus é justo, a igreja deve rejeitar a impunidade, mesmo que a punição seja contra nós. O justo, ele não é justo só porque a justiça exerce sempre a favor dele. O justo continua sendo justo no dia que a justiça for contrária a ele e ele for punido. Não é? Não pode ter dois pesos e duas medidas. Amém? Concordam? Se Deus é soberano, a igreja deve descansar e obedecer. Não precisamos viver em pânico diante das crises. Deus governa. Se Cristo é o cabeça, a igreja deve abandonar o personalismo. Nenhum líder é dono da igreja. E se o Espírito é Deus, a igreja deve viver sempre em reverência. E aqui nós temos a trindade e o ritmo da existência cristã, não é? A realidade da trindade perpassa as dimensões mais fundamentais da vida de um discípulo. Então, quando a gente percebe a trindade de Deus, nós vamos perceber isso no nosso dia a dia. Veja, oração. A estrutura bíblica desde o Novo Testamento é orar ao Pai em nome do Filho e no poder do Espírito. É a trindade.
Salvação. O Pai planeja, envia, o Filho encarna, morre, ressuscita, o Espírito aplica a salvação, regenerando, selando e santificando o coração. Na santificação, o Pai nos disciplina como filhos, o Filho é o modelo e o fundamento, e o Espírito produz em nós o fruto do caráter divino. Na comunhão, a vida cristã não é individualista, somos chamados a participar ativamente da comunhão do Deus triuno e do seu corpo na igreja. E a missão reflete o envio divino. Assim como o Pai enviou Cristo, Cristo envia a igreja, que é plenamente capacitada pelo Espírito para testemunhar. Amém? Vamos fazer a nossa declaração de alinhamento, então, como igreja? Aí da sua casa eu quero que você fale isso, eu quero que essas palavras saiam dos seus lábios, da sua boca. Eu vou aumentar a tela para a tela ficar maior. Vocês podem ampliar a tela aí no Zoom, tá bom? Para vocês lerem. Tem 8 pontos, nós vamos declarar os 8. Vamos lá. O 1, cremos em um só Deus, eternamente subsistente em Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? O 2, Deus é santo, amoroso, justo, soberano, fiel e digno de toda a adoração. O 3, Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, o único Salvador, Senhor e cabeça da igreja. O 4, a igreja pertence a Cristo e deve viver exclusivamente para a sua glória. O 5, o Espírito Santo é pessoa divina, não força ou energia, que convence, regenera, santifica e distribui dons. O 6, toda a verdadeira ação do Espírito Santo tem um propósito inegociável: glorificar a Cristo. O 7, dons espirituais jamais substituem o fruto do Espírito, o caráter e a submissão bíblica. E o 8, na igreja alinhada, o Espírito Santo se move com poder, mas Cristo permanece eternamente no centro. Então, uma igreja alinhada com a palavra não é aquela igreja emocionalmente movida por dons. Nós precisamos sempre pensar nisso, tá bom? E, para a gente encerrar, o fundamento firme para uma igreja viva. A doutrina de Deus é o alicerce absoluto da vida da igreja. Conhecer a Deus corretamente não é luxo acadêmico. É um alicerce, é uma urgência espiritual. A igreja cultua, lidera, lida com o pecado, exerce dons e faz missões, estritamente de acordo com o Deus que ela conhece. Confessamos a fé na Trindade. O Pai ama, governa e envia. O Filho encarna, revela, salva, reina e intercede. O Espírito Santo convence, regenera, santifica, capacita e glorifica a Cristo. Jesus Cristo é o centro. Ele nunca pode ser deslocado por líderes, por eventos, por métodos ou por manifestações. O Espírito Santo atua com poder e liberdade em nosso meio, não para gerar desordem, mas para aplicar a palavra, produzir santidade e edificar o corpo. Uma igreja alinhada é inegociavelmente trinitária, profundamente cristocêntrica, estritamente bíblica e espiritualmente viva. Amém? Que Deus possa nos abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Quero ver com os meus irmãos que estão aqui no Zoom, se gostariam de comentar alguma coisa, mandar um abraço, ou se está tudo bem. Ficou dúvida? Não, né? É o que a gente vive. Alguma coisa, de repente, ficou assim, tipo, mas eu fiquei com dúvida nesse ponto, ou não. Tá tudo certo. Então é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por participar. Deixa eu botar vocês aqui na tela mais pertinho, para vocês darem um tchauzinho. Aí, agora é a hora de vocês darem um tchauzinho. Vocês estão tão bonitinhos aí. E lembrando, queridos, que esse livro aqui, vocês que não compraram, vocês podem comprar direto da editora Wiclap, apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code aqui. Igreja Alinhada, Fundamentos Bíblicos, Teológicos e Espirituais para uma Cultura Cristã Saudável, do pastor Carlos Ribas. A história da nossa igreja, Unção e Poder, né? Como que nós doutrinamos a igreja ao longo de 22 anos e temos uma igreja saudável para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida e eu te vejo na próxima aula aqui nessa plataforma, e os irmãos que estão assistindo ao vivo daqui
15 dias, na próxima sexta-feira.